Olá, aqui é a Samira, da Life Quali, e tem um assunto que as pessoas me perguntam, né, assim, constantemente. Eu recebo e-mail, recebo perguntas sobre as auditorias, né, as tão temidas auditorias, sobre o que acontece, como o auditor pergunta, principalmente quando vai ser a primeira vez que a empresa vai passar por um processo de auditoria, de uma certificação. Então tem toda aquela ansiedade, aquela expectativa, o que vão perguntar, o que eu tenho que fazer, como que eu vou me preparar, e as pessoas, né, geram essa ansiedade, não conseguem nem dormir, né, por conta da auditoria. E realmente é um processo assim, claro, a gente está sendo avaliado em uma auditoria, né, então não é uma coisa confortável. Alguém está ali avaliando se você está fazendo tudo certo, tá questionando, tentando buscar evidências, né, investigando. Enfim, claro, não é um processo confortável. Mas, assim, também não existe uma regra, nenhuma fórmula para a gente se preparar, eu já disse isso aqui, né, para auditorias, porque cada caso é um caso, cada auditor é um auditor. Mas o que eu quero compartilhar, o que eu posso compartilhar aqui, são algumas coisas que eu vivencio. Acompanhando aí, né, como eu faço as consultorias presenciais, eu acompanho auditorias nos meus clientes. Então, vira e mexe tem uma auditoria, ou seja, auditoria de cliente, do meu cliente, ou de certificação, e eu, na medida do possível, estou presente porque é um aprendizado muito grande. Então, eu vou coletando informações daqui e dali, auditores diferentes, certificadoras diferentes, até para melhorar sempre os sistemas de gestão, melhorar sempre os documentos que nós elaboramos, enfim, todo esse processo. Então, baseado nisso, eu fui agrupando uma série de questionamentos de diversos assuntos para compartilhar aqui, né, com você, aqui na Life Quali, vocês que me acompanham, que conhecem já um pouquinho do trabalho. Enfim, compartilhar isso, porque eu acho que é legal, sempre enriquece, né? E é uma troca. O que ele perguntou para você de determinado assunto, o que o auditor levantou em determinado assunto, e a gente pode. É claro que eu sempre digo que você não deve nunca se preparar para o auditor, mas ou corrigir o seu processo de gestão para o auditor. Você deve atender um requisito, seja de uma norma, seja do que for, né, que você deve seguir para passar por aquele processo de auditoria. Esse é o seu foco. Mas existem observações que são muito pertinentes, então existem coisas que são mesmo para melhoria. Não necessariamente era alguma coisa errada que você vinha fazendo, mas se você continuasse daquela forma, certamente uma hora ia dar errado. Então, você adotar algumas melhorias, assim, que vêm de auditorias, né, que vêm dos auditores, às vezes é muito relevante. Então, é isso que eu quero falar. Esse é o meu objetivo nesse momento aqui de trocar experiências sobre auditorias, né? E hoje eu quero falar especificamente sobre um tema que é bem difícil, na verdade, de você preparar numa auditoria, que é quando a gente fala em responsabilidade da direção, comprometimento da direção. É algo difícil na prática e até um pouco subjetivo, se a gente parar para pensar. Por que é tão difícil? Primeiro que, normalmente, a direção ela não está envolvida daquela forma linda e maravilhosa, né, que a gente lê em normas, o que a gente lê, às vezes, em algumas legislações, o comprometimento da direção, como isso deveria ser lindo e maravilhoso. Ok, deveria ser assim, seria muito bom se fosse, mas a gente sabe que na prática não é. A diretoria está envolvida lá no dia a dia milhões de outras coisas, né? É claro que ela não consegue dar o foco, aquele foco específico, concentrado ali na parte da qualidade. Sei lá, vamos pensar que você está implantando qualquer norma internacionalmente aí reconhecida, FSC, BRC. A diretoria não consegue estar em tempo integral. Então, é muito comum, e o que eu acompanho nas auditorias, na minha experiência, é que quando vai ter aquele momento de auditar a direção, da conversa com a direção dá uns deslizes, né? E se sente insegura. A pessoa ali representando a direção, normalmente se mostra insegura perante todo esse processo. Porque como ela não está intimamente ligada com isso, não conhece a fundo todos os requisitos, ela acaba que, na hora de responder ali uma pergunta ou outra, ela deixa a duvidar, sabe? Deixa
não tem aquela firmeza. E isso não é legal, não estou dizendo que isso é legal, estou dizendo que isso é comum, não deveria ser assim, mas na prática o que eu vejo é assim, a hora que chega na direção, às vezes até falam umas besteiras, sabe? Falam umas coisas que não se aplica ali a rotina da empresa. E isso, como melhorar isso, né? E como melhorar e como a gente vai se preparar para auditorias, porque eventualmente vai acontecer, a gente vai ter esse momento, auditor, empresa, auditor e diretoria da empresa, levantando, né, as questões especialmente de política. Se a gente fala numa norma de segurança de alimentos, nós temos que ter uma política de segurança de alimentos, que eu posso até chamar de política e qualidade e segurança de alimentos. Então, nós temos essa política e nós temos objetivos, né, que nos fazem aí, que faz com que a organização chegue ou atinja essa política que ela mesma definiu, que ela mesma elaborou. Então, eu tenho que ter objetivos consistentes para realmente garantir que aquilo ali que eu coloquei como prioridade máxima política da organização seja alcançado. Esses dois pontos, eles precisam estar muito claros para a direção da empresa, né? Ela precisa conhecer, e claro que nós sabemos que quando você implanta um sistema de gestão da qualidade, segurança de alimentos, você tem os objetivos definidos e você tem indicadores para que você possa monitorar. Esses indicadores são acompanhados, alimentados, normalmente mensalmente, acompanhados de uma reunião. Nós temos uma reunião onde a direção participa e está por dentro dessas medições até para tomada de decisão, ações corretivas necessárias, caso o indicador não esteja ok, para que ela esteja ali para dar o suporte, né? A direção esteja ali dando o suporte necessário. Essas reuniões, elas são registradas em atas, nós temos essa formalidade, tá? Isso a gente sabe que é de praxe acontecer. Mas, além disso, eu tenho que ter, a diretoria, ela tem que ter segurança e entender, não a política, fazer a leitura da política, mas realmente entender o propósito que está por trás daquela política e quais os objetivos que eu tenho que tenho que medir, que eu tenho que mensurar para atingir isso. Mas não de uma forma mecânica, né? Nas auditorias, eu não tenho nem visto mais isso de um modo geral, não só para a diretoria, tá? Eu não tenho visto que as pessoas falam qual que é a política da qualidade, qual que é a política da segurança de alimentos. Os auditores não perguntam isso mais. Porque a política a gente colocou lá na parede, num quadro, tá num banner espalhado na empresa, qualquer pessoa pode. Antigamente você treinava, olha, você tem que ler, decorar a política, ou aqui está a política, se pedirem você lê lá no quadro. Aquela preocupação. E não é isso o foco mais, né? Aliás, já deixou de ser há um tempo. Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Não é conhecer o texto da política, não. Eu tenho que ir além, eu tenho que entender o propósito daquilo. Não, aqui na minha empresa, o meu foco, o propósito do meu trabalho é garantir que a segurança do meu alimento, garantir a saúde do meu consumidor, a satisfação do meu cliente. E eu faço isso por meio de objetivos que eu posso mensurar e posso acompanhar. Por exemplo, e também não é aquela coisa quadrada. Ah, tá, você monitora, então, reclamações de cliente, aí a pessoa, aí vai lá, a diretoria abre lá um quadro ou apresenta uma planilha, olha aqui, esse é o indicador, tá aqui, lê como que é o objetivo, como que não é. Não é isso, é uma troca. As conversas em auditoria com a direção, ela acaba sendo uma troca mesmo. Não, que me explica como que é o propósito, por que você mede esse indicador de reclamação de clientes, para que ele serve. Às vezes, o como medir em si, a metodologia, não é nem o mais importante, mas o X da questão ali que é questionado é o porquê que você mede isso e onde você quer chegar com estes indicadores. Interessante disso é que quando tem essa troca bacana, às vezes o auditor até dá algumas sugestões. Olha, esse indicador, de repente, você poderia medir assim. Já aconteceu comigo em auditorias acompanhar esses auditores dando sugestões de indicadores, porque é um ponto muito importante, né? Se a gente parar para pensar, da gestão da diretoria. Então, já passei por isso, assim, são sugestões muito bacanas, mas tem que haver essa troca, né? Agora, já passei por situações também que o auditor questiona a diretoria só sabe ler o que está ali no papelzinho. Não, peraí que eu vou imprimir aqui minha tabela, vou te mostrar, ler.
e não tem segurança, firmeza para falar disso. E relacionar, principalmente o quê? Relacionar, se eu estou medindo reclamação de cliente, por exemplo, em termos baseado aí em problemas com segurança de alimentos, né? Enfim, perigos supostamente aí que foram encontrados no meu produto, houve uma reclamação. Então, ela entender que aquilo ali está ligado a um perigo, que aquilo ali está ligado à saúde do consumidor e eu tenho que evitar. Então, eu faço essas medidas para até como forma de verificação dos meus processos internos que eu já tenho estabelecido, que eu tenho o meu HACCP, meu APPCC, os controles, né, que eu já realizo, meus programas de pré-requisito, boas práticas de fabricação, enfim. Tudo isso, todo um processo que eu já tenho internamente e eu acabo verificando, porque eu sei que eu não posso ter, meu cliente não pode encontrar um pedaço de metal. Eu sei que eu tenho um detector de metal aqui na minha empresa, que é um ponto crítico de controle, que que faz com que eu previna esse surgimento de perigo no cliente. Então, essa visão macro de associar a política, que é o propósito maior, o porquê daquilo, né, com o objetivo. E sempre mensurando, mostrando como mensura o objetivo para atingir isso. Então, é um entendimento global. Normalmente, assim, eu vejo que as reuniões com a direção, ela vai meia hora, 40 minutos. É um tempo pequeno para levantar se realmente há, né, esse entendimento da norma como um todo e do que a direção pode favorecer ou não em relação a ela. Então, é um tempo pequeno e essa questão que eu vim hoje especificamente falar aqui é sobre a importância da direção saber claramente falar isso, assim, naturalmente, não numa forma lá, lendo, né, mecânica, não, mas falar naturalmente que os objetivos que existem hoje estão ligados à política, porque, como, entender isso. Né? E não simplesmente fazer leituras de documentos ou apresentar planilhas, ou dizer, não, eu faço uma reunião de indicadores. Ela tem que entender o teor, tá? Isso é uma das coisas que a direção tem que saber. Entender o teor de cada indicador, o resultado de cada indicador e o porquê ele agrega ou não. Porque, às vezes, o indicador para a direção, ele tem um ar de... vamos ver como que estão meus gastos, né? Qual é o impacto financeiro disso para o meu processo, para essas reclamações? Então, o foco está muito nisso. E não que não deva estar. É claro, uma empresa ela precisa de resultados financeiros positivos para que ela sobreviva. Até para que ela tenha condições também de investimentos, de melhoria até na empresa como um todo, em termos de segurança de alimentos. O ganho financeiro é lógico que é importante. Mas quando eu falo num sistema de gestão onde meu propósito é a segurança de alimentos, além do ganho que deve acontecer, eu tenho que me preocupar com essa relação que existe com a segurança de alimentos. Então, é isso que os auditores têm buscado encontrar e enxergar quando fazem aí os questionamentos, né, quando entrevistam os diretores. Esse é o coração. Então, a gente tem que dar uma atenção, conversar com a diretoria, por mais que ela não participe integralmente do processo, isso vai ser bem difícil acontecer. Seria bem melhor que fosse uma participação mais ativa, mas diante do contexto que eu também encontro, não é assim, né, que acontece, mas que a gente possa ter mais contato com a direção, quem está à frente da qualidade, ter mais contato, um relacionamento aí mais estreito, apresentando isso. Tá? E orientando para que a diretoria tenha essa consciência, tenha esse entendimento, porque isso não é importante só também para a auditoria, mas é importante para a empresa. Importante para criar essa cultura de empresa. E aí, quando a gente fala em melhorias, investimentos, comprometimento da direção como um todo, a gente ter aí uma diretoria engajada na busca de melhoria contínua para o processo, atendendo a segurança e a saúde do consumidor final. Então, vale aí essa orientação para a direção, que isso é bem levantado, está sendo bem, né, solicitado aí nas auditorias. Então, fica a minha dica aí para melhorar um pouquinho, preparar mais o pessoal da direção, para que eles não estejam tão inseguros no momento da auditoria. Afinal de contas, eles são diretores, né? Teria que ser a pessoa a falar daquilo de forma a mais segura possível.
tá? Então, como eu disse, né, no início, vou trazer aqui, trocar várias ideias com vocês com relação à auditoria, ao que acontece, né, nas auditorias de qualidade e segurança de alimentos. Então, vai ter muita coisa aí, vão acompanhando que eu vou dividindo por requisitos, por assuntos. Isso também é algo que surgiu do nosso treinamento, né? Nós temos aqui o treinamento da FSC 22000, que é um treinamento completo para você implantar e conseguir a certificação. É um treinamento muito legal que nós lançamos aí a primeira leva, onde nós tivemos as primeiras pessoas que estão fazendo, então estamos tendo assim um retorno super positivo, porque ele é um treinamento prático, ele não é um treinamento só de implantação de norma, não, tá? De ficar lendo norma, interpretando requisito. Não, cada requisito eu mostro como fazer na prática. Então, como que eu vou colocar na prática a parte de comunicação? Quais os procedimentos que podem estar relacionados a isso? Quais as documentações? Quais os registros? E ainda, além disso, eu disponibilizo os registros. Todos, registros, procedimentos, tudo para que fique mais fácil, mais na mão para você implantar. É você pegar aquilo ali, pegar as aulas, assistir as aulas e realmente fazer. Né? Então, quem está fazendo geralmente assistiu tudo, mas aí começa a assistir novamente para ir fazendo passo a passo. Então, ele não é só um curso de interpretação, ele é um curso prático. E nesse momento, como ele é muito prático, essa demanda tem surgido constantemente, né, para mim. Quem está fazendo o curso, ou quem está com interesse, sempre trocar essa informação, mas e na auditoria, como é cobrado? Então, eu vejo que sempre existe esse tabu, né? Como que vai ser na auditoria isso daí? Então, diante disso, veio a ideia de compartilhar vários assuntos. Então, eu fui distribuindo, separando aí várias coisas que acontecem em auditorias para dividir com você. Então, surgiu mesmo da necessidade das pessoas, desse sentimento de ansiedade que a auditoria gera. Então, eu aproveito para te convidar para conhecer o nosso treinamento de FSC 22000, que é um treinamento completo mesmo. Tenho certeza que você não vai encontrar isso assim tão fácil por aí não, porque a gente tem muitos cursos ótimos de interpretação, mas a gente não tem a base do como fazer, né? Eu acho que isso falta um pouquinho e nesse formato ele pode te ajudar bastante. Bom, hoje era meu recado, que eu queria dizer hoje era sobre essa auditoria e direção, né? E para você já ir se preparando, não sei em que estágio você está aí de normas, mas a gente sabe que o comprometimento da direção ele está em quase tudo, né? Então já é algo para você se preparar. Tá? Um grande abraço para você, até o próximo. Tchau, tchau.